Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast A Bússola do Gestor. Esse podcast que tem levado conhecimento para muita gente. É uma verdadeira viagem, porque a gente navega, a gente passeia por dentro das empresas, trazendo cases, trazendo histórias inspiradoras de empreendedores e principalmente como eles fazem seus processos, como é que está o mercado em que ele atua, quais são as perspectivas. E cada episódio nós trazemos aqui uma pessoa conhecedora desse mercado, do mercado que ela atua. E desta vez estou trazendo não só um conhecedor, uma verdadeira fera desse mercado. Essa semana eu vim de Campina Grande, quando cheguei ali em Café do Vento, tinha uma placa e eu comecei a contar e não consegui contar quantas empresas tinha na placa. Você passou muito rápido, José. Não, eu passei a 10 por hora, porque ali tem Passou muito rápido. Ali tem uma lombada, não pode passar muito rápido. Mas o mais interessante é que eu descobri depois que é meu conterrâneo, né? Eu sou o de Zé Caiçara. Carneiro é de Caiçara, só que eu digo que eu sou do interior de Caiçara. Você é de uma cidade do interior. E eu sou do interior de uma cidade do interior, porque eu morava depois de Caiçara, naquele povoado chamado Braga. Braga, tá certo. Zé, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. É um prazer muito grande, já conheci há muito tempo, conhecer o trabalho, sua dedicação, sua vontade aí de participar, de participar mesmo do associativismo e com certeza tem muita coisa para compartilhar conosco aqui. Eu queria começar, Zé, quem é Zé nessa história toda, né? Como disse, Zé na fila do pão. Você veio de Caiçara com quantos anos? Onde você estudou? Fala um pouco sobre... Vamos lá, José. Eu sou de uma família caiçarense, né? Meu pai e minha mãe são de Caiçara, com 5 irmãos. Eu sou o mais velho, né? Acabei de completar 56. Minha mãe é médica, meu pai é economista, né? E eu vim de Caiçara, na verdade, aos 3 anos, mas até os 10 eu não me libertei de Caiçara, digamos assim, né? A ligação, mesmo morando em João Pessoa, a ligação da minha família com Caiçara era imensa. Minha avó morava em Caiçara, minha avó paterna, meu avô já tinha falecido, meu pai quem cuidava da minha avó, ajudava e tal, e os outros avós também em Caiçara. Então, quando chegava às vezes sexta de tarde, ainda com a farda do colégio do Instituto La Salle, que ficava na Vasco da Gama, de Laura Santiago Rangel. Dona Daura era muito conhecida, uma educadora muito conhecida, ela tinha sido a diretora-geral do Liceu Paraibano, enfim, era duro na queda ela. E aí a gente se pegava, meu pai pegava a gente num Fusca. Aí você perguntar, né? Que carro era na época, mas você já contou já, porque quando eu vi lá só tinha Fusca, Brasília, Rural e Jeep. Rural e Jeep. Corsel 2 também saiu, que era... Mas já era, não, Corsel 2 já era bem depois, enfim. Então, papai pegava a gente e a gente, muitas das vezes, nós íamos para Caiçara ainda na tarde da sexta-feira e o comum era voltar na madrugada da segunda, né? Praticamente a gente nunca voltava domingo de tarde ou domingo de noite, sempre era na madrugada da segunda. No inverno aconteceu algumas vezes a gente ter que ir de trem, porque o acesso era Eu vim nesse trem também algumas vezes. Acesso era muito difícil, né? Principalmente o trecho de Belém para Pirpirituba era muito difícil, né? Enfim, então vínhamos de lá. Mas vocês vieram para cá já para trabalhar? Já para estudar, para morar. Já. Teu pai trabalhava com o quê, Zé? Meu pai, na verdade, é o seguinte, nessa época, José, meu pai era caminhoneiro. Né? Meu pai, ele teve uma situação no início de vida dele, que ele foi avalista de uma pessoa e perdeu praticamente tudo, não perdeu o que estava ainda na questão da herança do meu avô. Essa questão de avalista é muito séria. E meu pai perdeu tudo, né? Quando alguém assim me quebra um galho, eu digo, ó, se for para ser avalista, vai ficar com o galho inteiro. Não vai ficar, porque entra comigo não. Zé, me diz uma coisa, e você estudou até Não, eu estudei, eu vim para cá para estudar, né? É uma coisa bem interessante, que eu já era educado pela minha mãe, e quando eu fui, os primeiros dias de aula no Instituto La Salle, a gente morava na 1º de Maio, o Instituto La Salle na Vasco da Gama, pertinho, a gente ia a pé com a empregada, e morávamos na casa do meu bisavô, que era um comerciante, que emprestou a casa para o meu pai para ter um lugar bem cuidado quando ele viesse cuidar das coisas dele aqui de negócio, aqui em João Pessoa, né? E então, numa das aulas, você não entrava onde entra hoje, você já entrava no equivalente ao 1º ano. A gente não tinha pré-alfabetização, essas coisas que tem hoje não existiam, né? E aí a professora escreveu alguma coisa no quadro e eu já sabia ler. E já sabia diferenciar algumas coisas. E ela ficou um pouco Quantos anos? Assustada. Eu acho que isso eram uns 5 anos, Oswaldo.
ela ficou um pouco assim, 4 para 5 anos, assustada. Como é que você já sabe disso? A minha mãe já me ensinou, enfim. Então, minha mãe é uma figura muito importante nas nossas vidas, muito presente, muito exigente, mas ao mesmo tempo muito orientadora, né? Sempre indicando que caminho seguir, entendeu? Eu tive também presença muito forte dos meus avós na minha vida, porque a história de ir para Caiçara, eu ia para casa dos avós, né? Então, na verdade, eu estudava aqui de segunda a sexta e era feriado, era sempre férias de sábado e domingo em Caiçara. Isso até que... Isso mais ou menos até uns 10 anos. Certo. Essa rotina mais ou menos até uns 10 anos. Mas isso nesse período a minha vida mudou bastante. Meu pai deixou de ser caminhoneiro, ele foi trabalhar numa grande construtora. Meu pai formou-se em economia, né, nessa época, e minha mãe também formou-se em medicina. E minha mãe tem uma história interessante que ela levava meus irmãos para assistir a aula, os dois caçulas, Dudu e Lula, e amamentava, porque não tinha com quem deixar, enfim... E amamentava, né? Porque nós somos em 5 com idades relativamente próximas, né? Então, assim, os Você é o 3... mais velho ou não? Eu sou o mais velho. Os 3 mais velhos estavam dando trabalho e a mamãe tinha que cuidar dos 2 mais novos, né? Então era bem trabalhoso mesmo. E aí daí você vai para o ramo de Aí, rapidamente, concessionária, saímos, fui para o Marista. Certo. Na época fazia teste de seleção. Certo. Né, Eu fiz isso no liceu, para entrar no liceu. Para entrar no Marista, tá certo? Depois saí, né, concluí o segundo grau, fiz engenharia civil junto com vários amigos, passamos bem colocados no vestibular. Não concluí nessa época, eu me casei, eu estou no segundo casamento já há 33 anos, mas tive um primeiro casamento. Depois voltei a estudar administração de empresas, processamento de dados e publicidade no IESP, que você daqui a pouco vai conversar com a professora Érica. Eu sou... o dia de hoje está fantástico aqui, sabe? E aí, enfim. Mas, ao mesmo tempo, Josué, essa história do automóvel na nossa vida sempre permeou a nossa vida, porque meu pai é um apaixonado por automóvel, né? Então, o automóvel está no nosso sangue, o cheiro da gasolina, né? Nessa casa mesmo que nós morávamos na 1º de Maio, tinha um pátio muito grande, cabia, para você ter noção, cabia até um caminhão. Meu pai estacionava o caminhão na lateral da casa, né? E depois foi taxista, consertava os táxis. Então, o automóvel era uma coisa muito, muito Isso importante. em que ano, Zé, os táxis? Isso 73, 72, mais ou menos por aí. Eu tenho, apesar de... Eu sou de 67, mas eu tenho uma memória fotográfica muito forte, sabe? Eu tenho uma memória assim... Às vezes até me assusto com a minha memória fotográfica. Eu tenho, às vezes, dificuldade de me lembrar do nome de uma pessoa, mas aquela imagem é difícil. Falando de mim, então. Eu sou do mesmo jeito, viu? Eu lembro, até brincando, eu lembro até de quando minha mãe me amamentava. Como meu pai brincava comigo no braço, mas de nome eu sou péssimo em lembrar nome. Quando eu vou conversar com alguém, eu uso uma técnica que é de anotar. Teu nome, Zé Carneiro. Quando eu estou em reunião, inclusive, quando eu estou em reunião numa mesa, eu não só anoto, como anoto a posição que cada um tá na mesa, sabe? É uma boa técnica. Mas, enfim, então, nós começamos... Meu pai era sócio dessa construtora, ficou sócio muitos anos, a construtora cresceu bastante, chamava Plancol. Foi uma época de muito crescimento no Brasil. E a Plancol, com muita seriedade, conseguiu tirar proveito desses momentos, cresceu bastante, né? Meu pai mais outros sócios, Ari Vilhena, Marinésio Ribeiro, Evandro Nascimento, Paulo Soto, tiveram na trajetória da Plancol. E a Plancol, então, foi vendida e meu pai resolveu botar um negócio para que os filhos fossem trabalhar com ele. E montamos uma loja de pneus chamada JC Pneus, cuja matriz se deu na Epitácio Pessoa, onde hoje é J. Carneiro Renault. A bem da verdade, a razão social ainda é a mesma. A empresa foi fundada em outubro de 86. Vocês têm quantas lojas? Hoje nós temos 9 lojas, são 4 marcas e estamos presentes em 4 cidades: João Pessoa, Cabedelo, Guarabira e Campina Grande. Certo. Até o final do ano teremos a 10ª loja, teremos uma loja Nissan em Cabedelo, né? E o que a gente tem hoje: Renault, Nissan, Peugeot e Citroën. Certo, Zé. E falando um pouco sobre esse mercado agora de automóvel, como é que você vê, assim, como é que foi a evolução do automóvel, do Fusca do seu pai até hoje, e o que você espera desse mercado? Ontem eu estava vendo uma reportagem sobre os tratores autônomos. O cara vai, quando ele tem que pegar a estrada, ele vai lá, acopla uma cabine e vai com o trator na estrada, deslocar de um canto para outro, depois ele para no campo, o trator trabalha sozinho e ele vai estar ali usando aquela cabine como escritório. Quando vamos para os automóveis, a gente vê hoje que há uma tendência muito grande, cada vez mais os automóveis têm muita tecnologia. Sim. Tá? Então, assim, como se deu a evolução do automóvel e o que você espera daqui para frente? Eu vou começar dizendo o seguinte, Josué.
você começou num bom exemplo, que são as máquinas agrícolas, tá certo? Que no Brasil a gente chama de trator, por uma formação cultural onde tudo era trator. Essa é a grande verdade. Trator construía estrada, trator fazia agricultura, trator puxa barco, tudo é trator. Mas, na verdade, tem as aplicações, né? Então, a gente tem essa cultura local. Você começou com um ótimo exemplo. Por quê? Porque as máquinas agrícolas ou de mineração, elas têm um futuro. Os caminhões de transporte, eles têm um outro futuro. Os transportes de last mile, que são esses de entrega, de delivery, eles têm um outro futuro. Só um pouquinho, porque muita gente não compreende isso. Esses grandes centros de distribuições que existem hoje em dia, né? Que antigamente não tinha, para as carretas chegarem. Exatamente, as carretas e caminhões chegam. Os pequenos e aí as vans, né, que a gente vê hoje aqui, por exemplo, circulando, entregando sua encomenda, tá certo? As vans vão fazer esse last mile, que é a última milha, né? Ou seja, que é essa entrega do bairro ou da região, né? Esses veículos, eles terão um tipo de futuro e os automóveis outro tipo de futuro, né? Modesta parte, eu conheço bastante disso, eu sou muito cuidadoso, eu gosto, eu sou curioso, né? Por isso que eu te fiz a pergunta, a pessoa certa. Tá? Então eu queria contar uma historinha muito rápida antes de responder essa pergunta. Duas, três, fica à vontade aí. Quando nós Afinal de contas, sempre aqui hoje contar a história, né? Pronto, porque aqui, exatamente, Zé, história aqui com só H. vem quem já amassou barro. Amassou barro, então tá certo. Aí você me disse uma coisa hoje, quem tira o que é... Só quem tira a sujeira debaixo da unha, quem tem a mãozinha muito limpa, né? Enfim... Nós morávamos na 1º de Maio, como eu disse, né? E meu pai, na construtora, a construtora cresceu, melhorou de vida, e meu pai comprou um terreno na Barão da Passagem, na Torre, que é a continuidade da Sinésio Guimarães, e construiu uma casa, nossa primeira casa, né? E fomos morar lá, uma casa grande, já na época moderna, com o arquiteto desenhou e tudo mais, bem construída, com coisas boas e tal, era bem marcante aquilo. E tinha um gabinete, e esse gabinete era vazio. Tinha uma mesa, 2 cadeiras, a estante, mas não tinha nada no gabinete. Meu pai trabalhava lá, vez por outra. Um belo dia chega uma caminhonete de livros. Você não tem noção, eu até me emociono, o que é uma caminhonete de livros? Eu ainda sinto o cheiro daquele livro chegando, porque foi um dia que mudou a minha vida. E eu me encantei com aquilo, então tinha no chão do gabinete, era pequenininho assim, e tinha um couro de boi, desses que a gente tem lá em Caiçara. Né? E eu me acordava, então, todo dia, às 5 da manhã, ia lá, pegava um livro qualquer, que podia ser uma Delta La Russa, um Tecnirama, podia ser um livro de Machado de Assis. O que é Delta La Russa? Muitos não conhecem, não. Delta La Russa é uma antiga enciclopédia, né? É o Google de hoje, é o Google de hoje, né? E então, eu pegava, deitava naquele couro, abria numa página aleatória e ia ler. Daqui a pouco sabia a hora, minha mãe, como eu já disse, muito disciplinada, tinha que ter as horas para tudo, eu sabia a hora que tinha que me preparar e tudo mais, fechava o livro, botava na estante e ia para a escola, né? E a mãe só falava uma vez, né? Só falava uma vez, exatamente. No outro dia, pegava outro livro qualquer, que aí podia ser, por exemplo, um romance, tá certo, de Jorge Amado, de Machado de Assis, de Érico Veríssimo, que tinham lá. Na verdade, assim, essa caminhonete que chegou, ela encheu a estante, né, de tudo. E eu pegava e lia um capítulo, 5 páginas, 6 páginas, fechava o livro e ia embora, né, para a escola. Então é o seguinte, quando eu entrei nos negócios, já fazendo um grande salto, eu sempre gosto de ir atrás, de estudar. Então eu entendo bastante do mercado automotivo, entendo das tendências de tecnologia. Eu gosto, tenho uma formação com isso, né, estudei um pouco sobre isso. E por isso que eu estou dizendo, cada desses segmentos terá um destino no futuro. Né? Eu, particularmente, José Carneiro, e vai ficar gravado, é importante isso, eu não acredito no carro autônomo para o transporte de pessoas individuais. O carro autônomo ele tem uma função muito particular, tá certo? Que seriam ambulâncias, carros de vigilância, carros para delivery de alguma coisa que não possa ir em caixa, tá certo? Que não possa ir encaixada, alguma coisa que seja personificada. Né? Então, esses carros sim vão ser autônomos. O carro, para você andar, na minha cabeça, ele terá assistência autônoma, ele terá oportunidades autônomas. Por exemplo, você está indo daqui para Cajazeiras, cansou, não quer parar, então o carro vai fazer 30, 40 quilômetros numa estrada que dê condições. Isso é o grande senão da história, e o Brasil peca muito nisso. Né? E aí você não precisaria parar. O que é que vai acontecer? Ele vai numa velocidade menor, ele vai sob certas circunstâncias, mesmo no futuro mais próximo. Então,
Já um caminhão, ele pode ser autônomo em determinadas rotas, ele pode ser autônomo em determinadas faixas, e ele vai meio que ficar viciado naquela estrada aí e voltar, porque ele vai aprendendo. Cada vez a inteligência artificial vai interferir nisso. Cada vez que ele faz aquela mesma rota que ele conhece, ele vai conhecer ainda mais. E até os acidentes que podem acontecer, ele já vai prever por repetição estatística e assim por diante, né? Já a ambulância e polícia, os carros serão autônomos por outras necessidades, porque cada vez mais a gente vai ter necessidade de maior assistência, mas vai faltar quem faça a assistência. Então, as pessoas que fazem assistência estarão nos postos chaves e as tarefas mecânicas estarão, por exemplo, nos autônomos, entre eles os automóveis. Eu fiquei com uma dúvida agora, Zé, a sua explicação. O veículo, o caminhão, por ser repetitivo, ficaria autônomo. Ficaria autônomo. Qual a diferença de quem tem um carro e que está indo para o trabalho e voltando todo dia? É porque você tem necessidades específicas a cada dia, Josué. Tá. Você está indo para o trabalho, mas você talvez precise ir num lugar, fazer uma compra, entregar, visitar uma pessoa. Lembrando, pessoal, o futuro ele vai cada vez mais, ou se não vai, é para ser, ele vai liberar você das rotinas. É importante a gente entender isso. No livro Eu, Você e Robôs, de Marta alguma coisa, ela fala o seguinte, que tudo que puder ser automatizado será. Será, Ou exatamente. Seja, tudo que é repetitivo vai ser automatizado. Só que o que é que acontece? Aí o homem vai descobrir, isso é uma filosofia minha, também por outras leituras, que à medida que aquele que é repetitivo, ele não precisa estar envolvido. Então ele vai estar envolvido no que não é repetitivo, né? Por isso, amigo, ele disse que as tecnologias podem nos tornar mais humanos. Mais humanos, Você bota tudo que é repetitivo para a tecnologia fazer e você poder fazer o seu papel de humano. Quais são as profissões que correm riscos no futuro, né? São as profissões onde a habilidade, a emoção e o talento puramente humano não podem ser substituídos. Todas as profissões onde essas qualidades elas têm menos importância, elas têm capacidade ou tendência de serem substituídos por robôs ou por autômatos, tá certo? Porque são coisas diferentes, né? Enfim. Agora, às vezes também, por exemplo, pegar aqui a parte de um contador, tá? Um contador, aquela rotina do dia a dia de imputar uma nota fiscal, que nem precisa mais hoje em dia, de gerar um DARF, mandar para o cara pagar, o seu cliente, e pode ser automatizado, já cai direto na conta. Enfim, o que pode ser o trabalho dele agora? O trabalho de consultoria. Exatamente. Então migra, eu falei isso hoje de manhã. Exatamente. Eu dei entrevista de manhã. Por quê? Porque é o talento dele, da visão sobre o negócio que ele está atendendo, sobre as oportunidades que aquele negócio pode se enquadrar, pode comprar um outro, pode crescer, pode expandir, e essa habilidade vai estar no conhecimento dele, individual. É aí onde você tem que estar atento a essas tendências do dia a dia, para você não ficar para trás nessas tecnologias, claro. Certo? E perder a oportunidade de ocupar um espaço. Quando você diz assim, as novas tecnologias tiram o emprego, ela não tira o emprego. Ela demanda para outra área. Sim, e com aí, certeza. O que exige agora é uma nova qualificação. Com certeza. E é isso que eu tenho falado muito aqui no final, pergunto a você, mas no final, né? Agora, sim, tá certo. o que você diria para esses jovens que estão hoje começando? Enfim. Se eu esquecer, você me lembra. Certo. Mas aí, você falou o seguinte, os automóveis, eles têm um futuro, os automóveis de carga, um outro futuro. E o que mais você acrescentaria ainda nessa visão de vamos futuro? voltar para a questão das máquinas agrícolas, para a gente ficar na máquina agrícola, né? Hoje, os tratores que trabalham em áreas que são relativamente planas, sem grandes acidentes geográficos, eles já trabalham com base em programação, né? Eles têm um mapa daquela região e o motorista, o piloto, o operador, ele está lá para alguma eventualidade, tá certo? Os mais avançados. Essa tendência ela vai acontecer até a hora que o operador não precise mais estar lá. E aí você citou bem o fato de o cara ter uma cabine que ele vai trabalhar e tal. A questão da agricultura é que o Brasil, com grandes extensões agriculturáveis, eu acredito que o Brasil, isso também é uma opinião particular, dentro da visão do todo, tá certo? O Brasil terá modelo de autônomos para a agricultura brasileiros, tá certo? Porque a nossa aplicação ela é bem particular. Diferentemente da aplicação americana, onde o fazendeiro está envolvido diretamente no dia a dia da fazenda, tá certo? Não tem grandes extensões de terras de um mesmo proprietário como temos aqui no Brasil, são situações diferentes. Lá, as grandes corporações, elas compram de inúmeros milhares de pequenos produtores, né? Não é a situação brasileira. Então, lá, a autonomia
o trator, né, a máquina agrícola autônoma, ela vai ter um comportamento, vai ser de um jeito, aqui no Brasil vai ser de outro, tá certo? Mas eu queria voltar um pouquinho só na questão do automóvel em si, tá certo? Veja bem, o que a gente tem hoje num carro de luxo, num carro moderno, é uma série de auxílios que foram desenvolvidos para o carro autônomo. Como, por exemplo, esse carro que freia só antes de bater, tá certo? Esse carro que avisa que você está mudando de faixa. Esse carro que avisa que tem um carro se aproximando no ponto cego. Tá certo? O pneu está baixo. Está baixo. Está baixo, né? Esse carro, por exemplo, que evita batidas de estacionamento. Hoje já tem alguns modelos que você compra hoje que ele não vai deixar você arranhar a porta do seu carro num pilar escondido. Vai diminuir a parte de oficina? Vai diminuir. Na verdade, as oficinas, a tendência da oficina, o carro elétrico ele tem menos peça, né? Daqui a pouco eu chego no carro elétrico, mas vai diminuir sim, mas principalmente, Josué, porque é o seguinte, a qualidade está evoluindo bastante. Eu vou dar um exemplo concreto que todo mundo vai entender. Na minha infância, a coisa mais comum era ver um carro com um pneu furado. Era muito comum ver um carro com pneu furado. Eu passei 10 anos com um único carro, 10 não, desculpa, 2012, 2019, 8 anos. Eu não troquei o pneu nenhuma vez. Pronto, então, o que é que eu vou dizer? Hoje, é uma eventualidade você furar o pneu, trocar o pneu. Ou você é muito desleixado até o pneu ficar careca. O step não foi no chão. Então, mas por quê? Porque a qualidade evoluiu bastante. A linha não segue para as outras partes do carro com a mesma velocidade do pneu. Porém, segue sim, de forma geral, como um aumento da qualidade. Então, os carros hoje dão menos oficina. A questão é que o consumidor hoje tem menos paciência. Né? Hoje o cara vai levar para revisão um carro, com um comentário, pergunta assim, leva quantas horas? Né? Então, assim, ok, a gente tenta fazer o mais rápido possível, mas que o senhor não precisa voltar aqui. Né? Então, enfim o ser humano está ficando mais impaciente, né? E antigamente não tinha fila, hoje tem fila para tudo. Então ele gasta a paciência dele nas filas do mundo. Inclusive filas, às vezes, para entrar, para ser atendido no 0300, no 404 e assim por diante. Eu detesto formiga, porque eu acho que foram elas que inventaram as filas. As filas, né? Mas eu queria falar do carro elétrico um pouquinho, Josué, é o seguinte, né? O carro elétrico, ele existiu antes do que o carro a combustão. É importante que a gente entenda isso, tá certo? Não é uma novidade, né? Qual é a novidade do elétrico hoje? É porque houve uma disruptura na forma como o carro elétrico foi apresentado, particularmente por uma empresa, assim como houve o telefone que a Apple apresentou, um smartphone que o mercado não tinha visto. Não foi ele que inventou o telefone. Não foi ele que inventou o telefone, né? Então, assim, a Tesla ela é a empresa que startou esse processo dessa disruptura do automóvel elétrico, tá certo? O automóvel elétrico tem inúmeros desafios no mundo todo. No Brasil, particularmente, a falta de estrutura é imensa, né? Imagine, nós não temos nem estrutura de estradas, quanto mais de estruturas para pontos de recarga que você possa usar livremente o carro elétrico. Então, em algumas nações que são mais estruturadas, você pode prever que em algum momento você vai limitar ou proibir o uso do carro a combustão, ou a fabricação, ou a comercialização. Só que todos os países que lá atrás, há 8, 10 anos atrás, previram alguns fins, algumas datas limites, já revogaram essa data e já colocaram mais para frente. Por quê? Porque a velocidade do fornecimento não se deu, talvez por conta da pandemia, é verdade, mas principalmente porque a infraestrutura não está tão disseminada quanto se imaginava anos atrás. O custo do quilômetro rodado na gasolina ou no álcool, no diesel... Se eu me abstrair da aquisição, do custo da aquisição, mesmo a energia do Brasil custando uma fortuna, né? É bom lembrar que nós estamos entre os países que a conta de energia é mais cara do mundo. Isso é absolutamente inaceitável, né? Mas enfim. Porque nós temos vento, temos sol e temos água para gerar energia, né? Mas a nossa energia elétrica está entre as 3 ou 4 mais caras do mundo, com toda certeza. No Brasil tem muito disso, né? Então, enfim, mesmo isso, o custo vale a pena. Porém, quando eu coloco o custo de aquisição, então perde todo esse glamour, né? Porém, repito, a grande questão não é essa, a grande questão é a falta de infraestrutura. Por exemplo, se você quiser fazer uma viagem daqui para Fortaleza com carro elétrico, você tem que escolher muito bem o carro e tem que fazer um grande planejamento, né? Então, as estações de recarga rápida, que são de 50 mAh, elas
são muito raras, né? Elas precisam Rápido ser... é quanto tempo dessa carga? Rápido seria 40 minutos para dar 80%, 85% da capacidade de bateria, que aí você já se desloca bem, né? Eu faço um paralelo aqui, José, é o seguinte, nós vamos viver um pouquinho a mesma transição que a gente viu no celular, né? Essa semana eu estava conversando com um amigo que nos lembrou, a gente conversando, que um PT 550, se você fizesse... Isso é o quê, PT 550? PT 550, o pessoal não sabe, é os primeiros celulares da Motorola, o famoso tijolão. Tem que andar, certo? tem que ter porte de armas, essa cabeça ninguém matar. Não, se aquilo caísse no pé, era a chance de fratura. Eu tenho que contar. Eu tive um PT 550, tá? Depois eu tive aquele mais simples. Elite, 950. Depois eu tive um StarTAC, meu amigo. Pronto, daquele você chegava, eu tive que estar em cima da mesa, mostrar. Tinha que mostrar ela. Tinha um desse. A capa de couro do StarTAC custava quase o preço de um celular hoje. É engraçado que para nós que passamos por essa transição de ver no mundo offline e um mundo online, temos uma visão de mundo. As crianças que hoje, crianças não, que já adolescentes que nasceram aí nessa era já digital, eles não imaginam um celular sem estar conectado. Eu escutei essa semana de uma professora assistindo um programa da TV na National Geographic, um programa estava com tradução, né? E eu escutei de uma professora que disse que a nossa geração, essa geração das pessoas que tem hoje entre 45 e 70 anos, é a geração mais feliz da história da humanidade, porque elas conseguiram viver esses dois mundos. Exatamente, José. Eu cheguei Aí, assim, antes de desaparecer de vez a fita, que eu acho que nem sei se existe ainda algum canto. Qual fita? Fita cassete, né? Chama lá aquele aparelho, esse é o nome dele. O videocassete. O videocassete, certo. Aí tinha um cidadão ali no Retorno de Manaíra que você alugava a fita e podia ficar com ela, né? Certo. Podia ficar. Aí eu vou lá com minha filha, ela disse, foi o quê? Ela tinha uns 7 para 8 anos, isso aí foi há 10 anos atrás, né? Papai, 12 anos atrás. Papai, leve alugar isso aqui. Mas, filha, você tem DVD, não tem Netflix ainda. Sim, certo. Você tem DVD. Mas, papai, mas é fita. É fita, né? É fita, tá? Aí, assim, como as coisas evoluíram em uma velocidade tão grande. Muito grande, é verdade. E como é que vocês fazem hoje, falando um pouco da gestão, que esse é o nosso objetivo aqui, é que você traga também uma visão, não só do setor que você atua, mas também de como, quem é Zé Carneiro, você já falou, mas como é que vocês funcionam como empresa hoje, quais são seus processos, o que vocês fazem para que a gente possa inspirar outros gestores, outros empreendedores a aprender conosco. Eu sempre digo o seguinte, Zé, hoje de manhã eu estava ouvindo o rapaz falando que nós somos o resultado das pessoas com quem nós convivemos, aprendemos muito com as pessoas, e aqui eu aprendo muito com vocês, cada um que vem aqui deixa um pouco que eu levo para a minha empresa, então para mim tem sido uma escola muito boa gravar esse programa, inclusive esse podcast. Inclusive, é muito bom os feedbacks que eu tenho recebido. Pessoal, cara, aquilo me deu assim um estalo. Alguns que é insight, né? É estalo mesmo, que é de Caiçara, né? E eu estou implantando na minha empresa. Então, se você tiver essa oportunidade que você está tendo, de você que está empreendendo, você que está vendo tal processo, o que vocês fazem lá, que você diz assim, aqui nós fazemos isso, Josué, bem feito? Eu falo o seguinte, nós temos uma característica bem particular nos nossos negócios dentro de um segmento que é, de certa maneira, elitizado, né? Meu pai, que é o grande artífice de tudo isso, que foi quem montou a empresa para que os filhos fossem... Seu pai é vivo, né? Meu pai é vivo, tem 80 anos, vai fazer 81 agora dia 14 de maio. Enfim, obrigado. Então, meu pai, ele sempre foi uma pessoa muito direta, né? Ele conseguiu, digamos assim, implantar no nosso jeito, né, na nossa cultura, que a diretriz, no sentido básico da palavra, ele é um ponto determinante de progresso do negócio, né? As empresas perderam a diretriz, né? Perderam a diretriz. Entraram em muitos modismos. Exatamente, entendeu? Então, assim, o jeito mais fácil de fazer é o simples. Isso não eu chamo de dizendo. BBF. Certo. É o básico bem feito. Bem feito, exatamente. Então, o que é que acontece? A J. Carneiro, que foi a primeira que deu origem às outras, né? A gente nasceu com esse desafio de ser uma concessionária onde o cliente se sentisse bem, fosse rápido, transparente e ele não tivesse nenhuma dificuldade de circular dentro das suas necessidades, com as suas necessidades dentro da concessionária. É tanto que o nosso primeiro slogan não tinha nada a ver com o carro, era J. Carneiro, bem-vindo à felicidade. Porque era a felicidade de você comprar um carro de maneira simples e direta, né? Então, nós trouxemos isso até hoje. Então, ainda hoje, nós não temos
nenhum assistente que nos atenda, então não tenho secretária, meu pai não tem, meus irmãos não têm, a gente está envolvido diretamente no processo. A coisa mais comum é você ir numa concessionária e encontrar um de nós dentro do processo do dia a dia. Isso também dá conhecimento da segurança para a própria equipe, porque você compartilha a sua experiência, aquilo lá. E a gente conseguiu, saindo dessa questão de método e de processo, que é lógico que existe, né? As montadoras praticamente não deixam você ter um método e processo próprio, porque elas impõem com certo rigor a Ela impõe o processo, mas o jeito de fazer, exatamente, você bota o seu DNA. É o que eu sempre digo, Zé, só interrompendo um pouquinho, eu posso pegar 1 quilo de carne, dá para 10 pessoas, depois de cozinhar sai o sabor diferente, porque cada um tem um jeito de botar ali a pitadinha de sal. Exatamente, né? E só interrompendo ainda, eu acho interessante quando você fala da família Carneiro, ou seja, vocês mantêm muito vivo esse calor, tá certo? Uma coisa que muitos empreendedores perdem é o seguinte, no dia que abre a loja, ele vai lá, faz a festa, na primeira semana ele continua dentro, na terceira, na quarta, no primeiro mês, 2, 5, 6 meses, ele, opa, tô rico, aí agora compra logo um carrão, aí agora passa a deixar na mão dos outros, não acompanha mais, e quando você chegou aqui, o colega que tá ali nos bastidores ali, o Juan perguntou assim, você tá em qual... Eu fico sempre naquela. Eu ouvi você falando isso aqui. Sim, então, e não perder isso é muito importante. Eu acho que isso, para quem está nos escutando ou nos assistindo, e que está iniciando, ou que tem um negócio, preste atenção. Tem um ditado popular que eu acho que vale sempre, que é o boi engorda nos olhos do dono. Não que você tenha que ser escravo do seu negócio, você é prisioneiro, mas tem que ter processo, mas também tem que ter aquele acompanhamento, aquele calor ali próximo. Claro. É muito bacana. Eu já conheço um pouco da sua história, posso falar isso, já fui lá, certo. Realmente não tem secretária, falei diretamente com você. E assim, aí eu vou chegar no outro lado que você falou aqui, que é da questão da família Carneiro, né? O grande desafio de uma empresa familiar na cultura brasileira é você estabelecer quem faz o quê, né? Porque no frigir dos ovos todos são iguais, têm os mesmos direitos, têm a mesma oportunidade, né? E o que a gente conseguiu fazer, de certa maneira, por ajuste próprio, talvez eu, como mais velho, liderei um pouco esse processo, né? É a questão de ajustar a habilidade e a capacidade de cada um para que ele fique dono de si em algum lugar, né? Que ele tenha autoridade máxima naquele lugar. Então, assim é feito hoje, né? Nós somos em 4 irmãos, meu pai é o presidente, está envolvido diretamente no dia a dia, né? Todas as decisões importantes passam por ele, né? Mas, assim, meus irmãos, eles estão à frente comercialmente das marcas, né? Então, Antônio José Tota está na frente da Nissan, Luiz Carlos... São 5 irmãos? São 5 irmãos, tem uma médica. Quantos na operação? 4. 4. Somos em 4. Eu sou o mais velho, aí depois tem Tota. São quatro homens e uma mulher. Então a mulher não fez negócio com os carros, não, foi? Não. Ela foi mais estudiosa do que a gente e foi ser médica, né? Então, são 2 homens, uma médica, Cláudia. Eu tenho 9 irmãos, viu? São 9 comigo, né? Enfim, então, Antônio José Tota fica à frente da Nissan, Luiz Carlos da Peugeot e da Citroën, Eduardo na frente da Renault e dos seminovos, e a gente também tem a unidade que a gente abriu em 2021 de funilaria e pintura. A gente tirou a funilaria de dentro do negócio e fez uma unidade externa. Aí lá vocês fazem de todas as marcas? Tá. E estamos se preparando, estamos azeitando o processo para ir para o mercado. Hoje a gente atende in-house, só a gente, mas a gente vai para o mercado. Já conseguimos um nível de qualidade, de processo que nos permite, isso bem em breve a gente vai. Isso é muito importante, tudo que sai fazer, primeiro procurar validar para depois oferecer ao mercado. Ao mercado, É difícil, funilaria e pintura é uma arte, né? Mas enfim, então, e eu cuido das relações institucionais, eu cuido da relação com as montadoras, isso não impede que meus irmãos lidem com a montadora, mas via de regra eu faço esse papel, faço papel institucional, estou ligado às entidades, né? Já ocupei a vice-presidência nacional da FenaBrave. É comum em cada... Vou já falar das entidades, tá? É comum nesse segmento você ter várias marcas ou vocês são um caso aí específico? É comum na situação atual, né? O mercado está se consolidando, a gente está passando por um processo de consolidação, né? E assim, isso é um movimento, Josué, é uma mistura entre defesa e crescimento, né? Isso é formação de exército. Quem forma o exército mais rápido está mais propenso a vencer, tá certo?
Eu posso não ter o maior exército. Agora, se eu tenho um exército bem treinado, para o cara me vencer vai dar trabalho. Então, eu costumo dizer que a nossa operação é a operação porco-espinho. O leopardo pode até vir querer me devorar, mas vai ter que rasgar a boca, entendeu como é? Então, é um pouco sobre isso. Você já ocupou a vice-presidência, foi isso para a A presidência? vice-presidência da FenaBrave, da entidade nacional, a FenaBrave. Fui o primeiro nordestino a ocupar uma função da vice-presidência nacional. Zé, eu tenho te encontrado aí nos movimentos aí de associativismo. O que te leva aí a participar tanto? Eu sei que seu tempo é corrido, você tira a sua manhã muitas vezes para um café da manhã com a gente, você participa da associação comercial, do Farol. O que te leva assim a participar? Qual é o desejo que você tem aí? Josué, olha só, nesse período que eu tive na FenaBrave, principalmente, embora... Inclusive até também com a campanha, a prefeita, você também teve com você lá na CDL também. Então, assim, com essa oportunidade que eu tive de passar na FenaBrave, né, onde eu tive uma parte como diretor operacional, embora o nome fosse vice-presidente, porque é uma entidade de grande porte que usa esse termo, mas na verdade era um diretor nacional, né, de operações. Eu cuidava de inovação e tecnologia, e o meu último período foi realmente como vice-presidente executivo, né? Então meu nome estava envolvido junto com o presidente e o outro vice-presidente, e nós éramos responsáveis legais pela entidade e tal. Eu tive a oportunidade de conhecer muitas outras entidades co-irmãs, visitar outros mercados, outras praças, né? E eu sempre faço, é inevitável ou quase que automático, fazer um paralelo com a Paraíba, né? E aí eu fico, poxa, a gente tem tanta capacidade, a gente tem tanta oportunidade e não consegue ser. A gente é eternamente aquele, não é nem o diamante bruto, a gente ainda é o carvão, sabe? E aí eu luto muito para que a gente saia dessa posição de carvão, quase diamante, e a gente comece a lapidar, né? Temos questões culturais ainda muito latentes que precisam ser revertidas, né? A gente tem uma questão ainda de formação de valor, que esse ponto, quando chegar no final, eu vou deixar meu recado bastante incisivo sobre isso, né? E a minha vontade de colaborar nas entidades, realmente eu tenho uma veia associativa. Eu sou fundador da Associação Renault de concessionários, sou signatário da ata de fundação. Fundamos a Abrare, que é o nome da associação, no dia 8 de agosto de 1994. Cabe é bom de memória, viu, rapaz? Fundamos a ABCN, que é a Associação Nissan, no dia 23 de março de 2000. Né? Fundamos aqui, eu sou o fundador e o primeiro presidente do Sincodiv, o Sindicato dos Concessionários de Veículos do Estado da Paraíba. Levamos vários anos para conseguir a licença do sindicato, numa época que Brasília vendia licença a R$1 milhão. A gente não entrou nessa, a gente foi passo a passo para adquirir legalmente a nossa licença. Né? Eu sou uma pessoa, dentro desse mundo que a gente vive, eu faço um grande esforço para ser uma pessoa bastante linear nas minhas posturas, entendeu? É tanto que um dia eu escutei alguém dizendo alguma coisa, ele disse, não, então você não conheceu o Zé Carneiro, o Zé Carneiro faz isso não. E eu fui agradecer a ele pela sinceridade e também pela firmeza que ele sustentou o meu valor, né? Então, assim... Mas isso é uma coisa que você constrói ao longo de muito tempo, sabe, Zé? Tipo assim, meu pai, ele sempre disse uma coisa, meu filho, por onde andar, deixe rastros que você possa voltar por aquele caminho, tá certo? Meu pai já diz uma frase de meu avô, Zé Carneiro, que eu levo o nome dele, né? Que diz assim, meu filho, diga a verdade contra a sua pessoa, né? E meu outro avô, Zé Lopes, que eu sou fã dele, dizia uma coisa, meu filho, vergonha e dinheiro o homem só tem por inteiro. Você não paga uma conta de 10 com uma nota de 5, tá certo? E a gente sabe, assim, no popular, não existe um ex sem vergonha, né? Eu não conheço nenhum ex sem vergonha, né? Ou você é ou não é. Não tem meio termo. Né? Então, enfim. E a gente vai vivendo e convivendo e passando esses valores também para os nossos filhos. Agora, para o neto, eu já tenho 5 netos, né? São 5 filhos, 5 netos. Então, vai passando os valores. E, assim, Josué, essa questão associativista é porque quando você estuda, então, outras economias e você vê a importância de estar associado, né? Aqui no Brasil, a gente não dá essa importância ainda, né? Falamos aqui um pouco sobre a agricultura americana, né? Os Estados Unidos, a primeira coisa que o cara diz quando você vai conversar com um pequeno produtor americano, ele diz o que ele produz, ele diz qual é a entidade que ele está associado, faz parte quase como do RG do cara, né? Então, assim, no Brasil nós não temos essa cultura de valorizar a associação e entender que a associação é o nosso, ao mesmo tempo que é o nosso escudo de proteção, também é o nosso
trampolim que pode E nos o lançar em outra... compartilhamento, tem hora de competir e hora de cooperar. Cooperar, Um filme que eu sempre recomendo, Zé, que é O Começo da Vida. Se você que tem neto, tá certo? Assista que vale a pena. Você que tem neto, assista. Você que vai ter filho, você que vai casar, assista, que ele mostra que as crianças são verdadeiros cientistas. E assim, mostra o desenvolvimento, como elas aprendem. Muito bacana. Certo. Mas no final ele tem uma mensagem que eu não esqueço nunca, que ele diz assim: do que adianta você pegar seu filho, colocar ele para estudar fora do país, dar uma educação toda diferenciada, se quando ele voltar, ele vai viver numa educação que foi construída em outro patamar. Não vai adiantar, ele vai até se frustrar. No entanto, as crianças deveriam ser cuidadas de todos, todos serem pais de todas as crianças. Ou seja, dar a todos os mesmos direitos. Então, eu pego isso e trago para o mundo empresarial. Do que adianta você pegar a sua empresa, melhorar seus processos, crescer sozinho, se o seu entorno não cresce? Então, uma economia forte, eu sempre acredito que é quando toda a região se desenvolve. Nós temos vários segmentos que conseguem fazer isso. Pegar o caso da cachaça de Salinas, por exemplo, tá? A cachaça daquela região é igual a qualquer outra cachaça, mas eles têm aquela coisa, é da região. Você pega vários setores estão começando a fazer isso, Exato. mas no geral... Uma certificação de origem, né? Como se tem pelo vinho o mundo afora e assim por diante. Mas, né? Então, eu também sinto falta disso, por isso que eu participo ativamente também nesses movimentos. Eu tenho uma coisa que eu digo sempre aqui, o seguinte, né? Eu sou apaixonado por carro, meu pai é um grande apaixonado por carro, né? A gente não dirigia e na garagem lá da gente tinha 4, 5 carros, meu pai trocava de carro várias vezes ao ano, enfim. E a gente sempre estava andando de carro novo. Meu pai é um louco por carro, é um apaixonado por carro. E aí a gente tem uma secura, um desejo natural de conhecer os lançamentos, né? E quando a gente entrou no segmento de concessionárias, ainda um processo muito elitizado do negócio concessionária, né? Existia um nível de competição muito grande entre os concessionários. Quando eu comecei a atuar como líder, né, eu fui meio que quebrando essa competição ruim, né? A gente tem que ser competitivo no sentido de excelência, de melhoria de processo, mas não de inimizade, não de adversariedade nesse aspecto, sabe? E aí, por exemplo, eu gostava muito, eu ia para os lançamentos, ia para as lojas, fazia test drive com os carros dos concorrentes, mas para conhecer o produto, para aprender, sempre no processo de crescer. A gente chama isso de né? benchmark. Não, fazendo benchmark, com certeza. Mas eu não fazia nem no sentido, era mais no sentido de quebrar aquela barreira, no sentido de, eu estou vindo na sua loja, a minha loja está de braço aberto para você ir lá também, entendeu? Deixa eu te contar uma história também aí do meu segmento, né? O meu segmento, ele é um segmento relativamente jovem, o Dental Gold tem aí o quê? Tem cerca de 35 anos que os planos começaram no Brasil. A legislação que regula os planos é de 90, tá certo? 99, aliás. E quando veio a regulamentação, existiam 15 planos aqui na Paraíba. Hoje daqui somos 4 só. Certo. 15 planos, né? Meu amigo, começou uma guerra predatória aí, os predadores aí, que ia acabar com tudo, não sobra nada. Eu falei, vou reunir, fundar um sindicato patronal, uma associação, alguma coisa. Peguei o telefone e liguei pra tudinho. Meu amigo, o cara atendia assim, ó. Quem? Josuel? Da Dental Gold? Não é trote, não? Não, sou eu mesmo, cara, sou eu mesmo. E marquei uma reunião, e eu tenho isso até hoje, fundamos o sindicato. Eu não fui muito persistente com você, não, porque fundamos e com 4 dias eu abandonei também, né? Porque assim começaram outras confusões. Mas o fato é o seguinte, então eu sempre tentei e procurei trazer para acabar a guerra que existe, que é desnecessária, porque todos saem perdendo. Exatamente, tá? É verdade. E aí, disso aí ficou uma coisa, tá certo? Que foi, passamos a falar um com o outro e as amizades ainda duram até hoje, tá certo? É tipo assim, o sindicato não foi para frente, mas a gente começou a pelo menos a se falar, porque ninguém se falava, se entender, né? Não falavam um com o outro, não. Então assim, isso é em vários segmentos, porque cada vez mais nós acreditamos o seguinte, que não tem mais aquela coisa de você ter o segredo guardado do seu negócio. Não, é verdade. Acabou-se isso. Professor, por exemplo, professor que saber e guardar com ele dava valor. Funcionário de empresa que não queria ensinar para não perder o seu cargo. Tudo isso tem mudado muito. Então, eu acho que os empresários precisam sim participar mais de CDL, Associação Comercial, o próprio PPQ, que hoje é a Abraço Nova, lá do seu presidente, entre outras do seu setor.
gestor, cada um tem a sua entidade, para que a gente possa criar uma economia mais forte. Eu acho que essa união empresarial ela é muito importante e você realmente é um exemplo nessa área. Obrigado. Tá certo? Eu tenho visto, porque eu acompanho. E, assim, é muito bom ter você nessas turmas aí, porque você sempre traz uma visão aí de mundo e de muito aprendizado que você teve aí ao longo da sua trajetória. Zé, me fala uma coisa, Zé, e com relação vou dar só uma palhinha aqui, só porque eu esqueci, porque eu ia voltar. Os carros voadores vão existir ou não? Vão. Quando? Nos próximos 30 anos. Essa perspectiva mesmo. Essa perspectiva. E a Embraer, tudo indica, será um grande player nesse processo. Né? E esses carros terão uma característica assim, muito particular. Eles serão autônomos e eles terão, digamos assim, aerovias. Ou seja, eles terão rotas predefinidas para que você possa trafegar com a maior segurança possível. E a grande função desses carros é justamente a otimização do tempo em trabalhos que sejam fundamentais à presença humana e à decisão humana. Né? Sempre lembrando, a gente falou um pouco aqui, nós estamos no limiar de uma grande revolução entre ação, responsabilidade e conhecimento. Estamos no limiar. Tá certo? Na verdade, talvez a gente até já começou. Quando você está no limiar, você não nota quando começou. Você nota daqui a pouquinho que já começou, né? Então, o mundo passa realmente por uma transformação. À medida que o nível de conhecimento disponível, que já está muito, muito grande, ele, digamos assim, se torne quase que um ecossistema, isso muda tudo, né? E aí as funções, as atribuições, as responsabilidades serão todas redimensionadas, né? Há quem diga, inclusive, que os próprios governos, né? Os governos nunca mais terão no futuro próximo o poder que eles tiveram no passado, nunca mais, né? Nunca mais. Mas isso aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Essa vivência na infância que você teve, ela é muito parecida com a minha, de estudar, de correr para um canto para outro, a gente jogava, brincar, não sei, no meio da rua lá em Caiçara. No meio da rua, claro. Eu bola também de brinquei meia, na torre, levava, em Jaguaribe. levava né? tapa, Levava tapa e ninguém morreu. Tinha mais apelido do que o jumento Luiz Gonzaga, aí não tinha bullying na época, nada, tá certo, nada disso. Mas o que eu percebo, Zé, é que quem é da nossa geração tem uma habilidade em se sair de algumas situações, ou seja, a gente tem assim aquela capacidade de acontecer o negócio, opa, já vai para outro, já vai, consegue transformar o limão numa limonada com uma certa facilidade. Tu concorda com isso? A picanha do melhor carneiro do Brasil é o exemplo vivo disso, né? Então, queria que você contasse sobre essa história aí, você estava provocando então, para isso mesmo, né? Antes disso, né, falando dessa questão, eu acho que essa geração que eu escutei, que eu falei aqui ainda há pouco, de 45 a 70 anos, né, mais ou menos, talvez estreitando um pouco mais, a gente pode dizer aí de 50 a 65, como ela teve uma infância muito livre, e essa infância ela acompanhou algumas transformações, nos colocou em muitas situações, digamos, de saia justa. E como o adolescente e a criança, ela sai naturalmente dessa situação, porque os estados de mente, os mindsets dela são muito mais disruptivos do que depois que a gente se torna adulto. Né? Quando se torna adulto, nossas maiores barreiras estão dentro da nossa cabeça, o que pode fazer, o que não pode fazer, o que é certo, o que é errado. E eu digo o Pequeno Príncipe, né? O que digo o Pequeno Príncipe. Então, o que é que acontece? Essas situações nos deram a oportunidade de ensaiar, digamos assim, para que quando no futuro o cara não consegue emparedar você. Particularmente, eu acho que eu sou uma pessoa muito difícil do cara me emparedar, dizer assim, ó, você ficou sem saída, é bem complicado. Eu passo por isso também, sabe, e eu aprendi muito com a minha mãe, sabe, a minha mãe, ela tem umas sacadas, ela tem umas saídas, porque criar 9 meninos num ambiente, você é de Caiçara, tem energia elétrica, tinha água em Caiçara, eu sou do interior, e lá, mamãe usava o candeeiro, ela trocava as fraldas da gente, Zé, no escuro, porque não tinha dinheiro para comprar o gás, entendeu? E não era fralda, não. O pessoal com o gás, era o querosene para botar no candeeiro, viu, mas ela tem uma espiritualidade tão grande, quando ela fez 60 anos, eu já tá com 74, né? Eu fui na casa dela, que ela mora aqui em Bahia, e quando eu falei, eita, mãe, 60 anos, né? Aí eu olhei para ela assim, pensei comigo, caramba, daqui a mais quantos anos eu tenho com minha mãe ainda, né? 85, 90, aí ela olhou para já passou da metade, aí ela olhou para mim assim e disse,
Não tenho medo de morrer, meu filho. Eu tinha quando vocês eram criancinhas, deixava vocês abandonados. Mas hoje, que todos estão criados, na hora que Deus quiser me levar, eu estou pronto. De missão cumprida. Então, ela tem essa... E essa semana ela fez 75 anos, né? Vai ser sábado agora A comemoração. Pobre do carneiro, não tem nada a ver, Tem nada a ver, vai matar o carneiro. Vou matar um carneiro lá no sítio lá. Eu tenho 3 sítios aqui no Conda e eu crio o carneiro lá. E aí minha filha ligou para ela, né? Eu tenho que recasar agora em setembro, dia 2 de setembro. E disse: oi, vovó, parabéns, que Deus lhe dê muitos anos de vida, para a senhora ver seu neto, tá certo? Ela teve um câncer agora, acabou de ser, segundo os médicos, tá curada, porque tirou mas hoje, tudo, tá? Hoje a medicina já dá essa... Pelo menos desse daí ela passou e só a cirurgia foi 10 horas, ficou só o chassi. Só o chassizinho, mas tá bem agora, já. E aí minha filha falou: tomara que Deus lhe dê muitos anos de vida para a senhora poder ver seu neto, que ele dá um neto e tal. Aí o de 7 anos, que vai fazer agora dia 16, pegou o telefone: oi, vovó! Parabéns, vovó! É uma pena que a senhora não vai ver meu neto, viu? Não vai ver meus filhos. Meus filhos, vai ver os seus netos. Seus netos, de mim, né? De mim. Ela fez: mais meu filho! Claro que eu não vou ver. Eu tenho que ficar pra Lajedo pra ver seus netos. Ela não esquenta com isso, que ela tira assim, eu tenho que ficar pra Lajedo. Ela sabe disso. Então, assim, isso eu herdei muito dela, sabe, Zé? E hoje também, lidando com a quantidade de pessoas que eu lido, os negócios que eu tenho com 5 empresas agora, sabe? Então, assim, você tem realmente que ter pulado de um canto para outro, igual muito pipoca. rápido, E quando a gente pega esta nova geração, tá aqui já quase 1 hora já, vou começar a caminhar, porque eu sei que nosso finalmente demora um pouco, tá? Quando a gente pega essa nova geração, todo... Para uma pergunta, da tua geração, tá certo? Aí de 56 anos, tá? Eu tenho 51, tu é 5 anos só mais velho que eu, tá? Ou mais novo que você. Mesma geração. Quantos dos teus amigos cometeram suicídio? Que eu me lembro agora apenas um. Cara, tá um absurdo. Todo dia. Então, assim, nós passamos por situações adversas. Muito grave. Meu pai não batia na gente, não precisava, bastava olhar. Eu conheço alguns amigos que apanhava pra dedéu, entendeu? Vivia no meio da rua, trocava tapa, batia, chegasse que apanhava de novo. Apanhava de novo, é verdade. Apelido não tinha isso, a professora metia a palmatória na sua mão, botava em cima do milho se fizer desse trabalho, e criou-se uma geração, parece que muito mais... Essa geração agora, como meu irmão mesmo é bem grosso, eu quero lá saber disso. Eu saio do restaurante, sai o cara com um picolé na boca. Almoço, eu não sou desse tipo, não, cara. Eu tomei um café forte no meu almoço, sabe? Resumindo, tá? Como é que você enxerga hoje, Zé, essa geração que vem? E nela tá nossos filhos, né? Por mais que a gente tente fazer. Eu ia pra escola de bicicleta, saía do Braga pra Caiçara, sozinho, numa monareta. Hoje eu não deixo minha filha ir pra escola, que é outro quarteirão. Não é porque eu quero ser super protetor, é porque a violência não deixa isso. É verdade. Faça isso. No Brasil, viu, Josué? Eu vou citar um fato que aconteceu comigo agora, recente. Eu fui pra Irlanda. Isso é uma coisa, infelizmente, é do Brasil, né? Os 2 últimos países que eu visitei, eu gosto de viajar a lugares mais diferentes, assim. Sou meio que um viajante. Viajar é trocar a roupa da alma, né? Entendeu? Mas antes da gente entrar nessa questão, eu queria explicar a história do melhor carneiro do Brasil, né? Pandemia aí, com tudo fechado, né? E chega então para Nissan, para Carneiro Nissan, uma oferta de patrocínio de um show de Sâmia. Sâmia tinha sido a cantora, acho que do Mastruz com Leite, enfim, né? Sâmia Maia. E aí patrocinamos, ia ser em Campina Grande a live. Né? A live, né? Que era a live, né? E aí nosso gerente vai acompanhar. E um dos convidados era Aduílio Mendes, né? E que tinha sido também cantor da mesma banda. Essa é uma área que eu não trafego muito, pode ser que eu esteja aqui errando os nomes, porque eu não conheço muito dessas músicas. E aí, a Carneiro era um dos patrocinadores, a Sâmia passa para o Aduílio cantar, o Aduílio estava lá, dava para mostrar. Se você acompanhar a cena, dá até para você ver que quando ele se levanta, que está indo em direção ao lugar que ele vai cantar, ele bota a mão no ponto do ouvido. Foi a hora que a produção disse: fala o nome do patrocinador, né? Fala o nome da Carneiro, a patrocinador.
E aí ele entra e se estamos aqui em nome da carneiro, o melhor carneiro do Brasil, e ainda arremata. Daqui a pouco vou comer uma picanha de carneiro aí, né? E isso passou-se, foi no domingo, né? Isso passou-se, mas quando chegou na segunda, é que ele estourou nas redes sociais, né? E aí aquela história de emparedado, você achar a solução, de você não ficar vítima, não ficar refém de uma situação, né? Então... virou meme, né? Virou meme, né? No primeiro momento, um meme desconfortável, tá certo? Mas aí meu irmão, Tota, que está à frente da Nissan, ligou para mim, o filho dele estava aqui, que nos ajudou bastante. Aí disse, rapaz, assim, vamos dar um carneiro para quem comprar um Nissan. Beleza. A nossa resposta, ela começou com essa ideia, né? E aí ele ligou para um restaurante, um amigo dele perguntou se dava para fazer um prato especial. E depois a gente disse, não, vamos dar um carneiro e tal. Aí o seguinte, eu disse, não, vamos fazer o seguinte. Me dá as senhas das redes sociais, eu tenho certa habilidade, e vamos interagir. E mais ou menos às 18 horas nós começamos a interagir no nosso Instagram e no Facebook, e eu criava as peças. Eu uso Android com caneta, meu celular até hoje tem caneta, e ficava mais fácil de riscar em cima das figuras, enfim. E a gente começou a responder. Fizemos um trabalho de bastidores bastante importante, que foi, convocou toda a equipe, só. A gente precisa aqui de um trabalho de advogados muito forte. E aí instruímos todo mundo, para todo mundo replicar o que a gente publicasse. Na verdade, naquele instante estava uma guerra, literalmente uma guerra, né? E aquilo, a gente foi sempre com muito humor. Importante dizer que essa sacada que Tota teve da comida, a gente já fez a primeira publicação meio que brincando da situação, a gente nunca ficou sentido, nunca levou para, ai meu Deus do céu, a culpa é sua, você não entendeu, nada disso, né? E a gente já foi brincando, e a gente foi para a brincadeira mesmo, e foi para a brincadeira, e o melhor carneiro do Brasil, e a gente começou a dizer, e venha para cá, e é o melhor carneiro, e não sei o quê. E tem uma coisa, quem quiser comer o melhor carneiro do Brasil, ganha um desconto mais, resumindo. As lojas todas fechadas, no outro dia nós vendemos 11 carros com a loja fechada. Nessa mesma noite, a gente conseguiu, através do Aduílio, que o Tirulipa, que é tudo amigo dele, enfim, entrou também na jogada. Então, de repente, um vídeo que a gente tinha publicado, porque nós editamos um vídeo brincando com a brincadeira, com a situação, né? E aí o negócio deu uma disparada, foi para não sei quantas mil visualizações, enfim. Então, do limão a gente fez uma limonada, porque a gente não se sentia emparedado por uma situação e subimos com humor, inteligência e com trabalho de equipe, ou seja, não foi uma nem duas pessoas, foi todo mundo que estava envolvido, todos os funcionários, as redes sociais dos familiares, tá certo? A presença de Antônio esse Filho, engajamento, tá certo? De Tota, que teve a sacada de fazer a história de dar o carneiro, enfim, resultado. No mês de junho, nós terminamos fazendo uma operação e contratamos um cara que faz churrasco, tá certo? Posso fazer o merchan dele aqui da Alfa? Pode, não, deve. Tá certo? Deve. E contratamos, na oficina, derramamos um caminhão de areia, fizemos um churrasco no chão e entregamos para todos os clientes que nos compraram carro, fizemos um drive-thru, e todos os clientes que nos compraram Nissan, novos ou usados, receberam um kit de churrasco de carneiro até brasa. Ainda tem ainda? Não, tem não. Tem só as fotos. Pai. E foi um grande sucesso, né? E agora vamos entrar, então, na questão Mas final só, aqui dos valores, né? eu tenho uma questão aí, Zé, que é o seguinte, tá? Todos nós não temos controle do que pode acontecer conosco. Qualquer situação. Mas nós temos controle do que nós vamos fazer a partir daquilo que acontece conosco. Então, todo mundo passa por revés na vida. Em algum momento. É normal isso aí. Agora, a forma como você reage diante do desafio é que faz a diferença na vida do cidadão. Entendeu? Então, verdade. se vitimar, tá certo? Se vitimar, você não vai resolver muitos problemas da sua vida. Tem sempre recomendo um videozinho bem antigo, que é Quem Mexeu no Meu Queijo. Sim. Tá certo? Sim. Que é a história, tem no YouTube aí, quem quiser pode puxar, que é a história dos ratinhos, que tem queijo em abundância, e um dia chega lá não tem queijo. E um rapidamente vai atrás da solução e o outro fica só reclamando. Quem Exatamente. mexeu no meu queijo, quem mexeu no meu queijo, tá? E quando eu falo desse vídeo, eu falo primeiro, porque apesar de ser bastante antigo, mas a mensagem é atual. Mas no final ele fala assim, ó, cheire o queijo todo dia para ver quando ele está ficando velho. Então, assim, aí foi uma questão pontual. Mas às vezes você, na sua vida, você vai criando, começa a nascer um probleminha, você não percebe e de repente se depara com uma situação grave. E se você não souber
a partir dali, tomar uma decisão e corrigir, você acaba ficando para trás e com foco no problema e não na solução. Parabéns aí. Obrigado. Mas eu queria deixar a minha visão aqui sobre essa geração e meio que não é um recado, eu não me sinto na capacidade de dar um sim, recado, você tem capacidade, tem vivência, amassou muito barro para deixar uma mensagem. Barro, né, Gazuelo? E eu queria dizer o seguinte, pessoal, olha só, quando você negocia as suas crenças com o mundo em troca de qualquer tipo de vantagem ou de conforto ou de qualquer benefício, tá certo? Literalmente você está vendendo a alma. Isso não sou eu que estou dizendo, isso você já, em algum momento, já ouviu falar. A grande questão é que está muito barato comprar a alma dessa geração. Esse é o problema, sabe, Josué? Porque as pessoas, elas perderam a consciência do valor da vida e do valor da estrutura da vida, que é a família, né? A sociedade, quando ela está bem estruturada, tá certo? Ela parte de uma família bem estruturada, de um conjunto de famílias bem estruturadas, e aí a sociedade ela é mais saudável, né? E antes de entrar na mensagem final, eu queria dizer para você, eu fui para a Finlândia, eu saí com minha esposa, eu estava a 90 quilômetros do fim da Finlândia, do norte da Finlândia, já no extremo polo norte, já no círculo polar ártico, e eu tinha um aplicativo, eu estava lá para caçar a aurora boreal, eu queria ver a aurora boreal, a gente conseguiu ver a aurora boreal, e o aplicativo dizia, às 2 da manhã, ó, vai ter a aurora boreal perto da sua localização, e dava o GPS, e eu me vestia, entrava dentro de um carro e saía num país que eu nunca vi, num lugar que eu nunca vi, só pelo GPS, tá certo? O carro nem 4x4 era e eu me emburacava lá nos cantos com total tranquilidade que não ia acontecer nada comigo, né? E agora a gente foi para a Irlanda, e a Irlanda é um país que está na Europa, mas ele é Irlanda, ficou muito claro isso para mim. O irlandês, ele não é europeu, ele é irlandês, né? E aí uma das coisas foi a questão da segurança dentro do país, né? Então, a Irlanda ela é uma nação que conseguiu se organizar dentro de grandes crises financeiras. É um país que tem poucos recursos naturais, mas que conseguiu se estruturar dentro de uma sociedade onde o valor da vida está muito acima do que a gente imagina. Então, é um país muito mais seguro que muitos outros países da Europa, sabe? E me surpreendeu bastante isso, né? Então, assim, essa história da violência que a gente estava falando, né, infelizmente é um advento brasileiro, né? E é interessante sua colocação, porque você fala da família, porque, assim, todos que eu converso, quando a gente pega, assim, os conceitos, as crenças, os valores, estão sempre ligados aos pais, estão sempre ligados à forma como foi criado. Tem um caso que eu vi outro dia aí, o Cortella falando, que foi daquele cara que ia correndo a maratona e o outro esqueceu de ir para cruzar a linha e ele vai, vai, não é aqui não, é lá ali na frente, né? Aí o repórter pergunta para ele, né? Mas por que você não ganhou a corrida? Que valor teria a minha vitória se não fosse... Entendeu? E aí, mas você podia ter ganho. Ele fala assim, o que eu ia dizer para minha mãe? Ou seja, o valor que minha mãe ia se vergonhar de mim. Exatamente. Entendeu? Se vergonhar de mim. Então, assim, tenho 9 irmãos. Tá certo? Nada contra, porque minha filha tem tatuagem, nada demais. Nenhum tem tatuagem. Ela não deixa fazer, tá? Minha mãe não deixa fazer. Não tem nenhum que tem. Nenhum dos 9 irmãos. Como é o nome da tua mãe? Maria. Dona Maria é linda dura. Ela disse assim, olha, você pode chegar aqui barbudo, quem manda sou eu, entendeu? Então, quando ela fala, a gente obedece até hoje, que tem respeito. Eu fui criado num ambiente que respeitava pai, mãe, o mais velho, o professor. Certeza, claro. Amigo, o cara que sai de casa para ir reclamar com o professor porque o filho foi reprovado... Tá equivocado. Deus, né? Mas eu acho que essa sociedade hoje, a sociedade de forma geral, mas essa geração particular, principalmente os adolescentes, eles têm um enorme desafio que é entender o valor real das coisas, né? O mundo hoje está muito superficial, né? A gente não mergulha mais em nada, fica aqui naquela crostazinha de superfície, de mentira, de enganação, entendeu? É daí que eu acho que vem também, Zé, a questão desses muitos suicídios que acontecem, é porque ele não vive as emoções quando criança, não vive aquela cobrança, não vive aquela... Não é nem aquela cobrança só do cobrança, assim, aquela educação mais pontual ali do pai educar o filho. Aí ele vai... É a construção de valores, né? Vai pra rua, acha que essas telinhas aqui tem tudo, quando vem o primeiro revés, ele se perde. É complexo, porque a gente sabe que
a questão psicológica ela é uma doença dessa sociedade, né? Precisa ser acompanhada, precisa ser tratada. A origem de muitos casos é sim nessa questão dos valores, mas outros casos são abusos e tudo mais. É bem mais complexo, a sociedade é mais complexa, né? Mais complexo. Mas o que eu queria dizer também, uma coisa é que a sociedade ela precisa entender que quem tem condições, quem tem recursos, ela precisa aprender a compartilhar, né? Então tem uma parte enorme, muito maior do que a parte de quem tem, a parte de quem não tem. Parte dessas pessoas que não têm estão aguardando para serem auxiliadas, ajudadas. Isso tem que sair de quem pode ajudar, mas naturalmente, tem que ser de coração. Não pode ser por uma obrigação ou por uma justificativa social. Isso tem que ser de coração, porque quem doa, tá certo? Recebe muito mais da vida. É energia, é física quântica, é distribuição de coisa boa, você recebe coisa boa. Isso é física quântica. Isso não tem a ver com religião. Você pode até ter uma leitura religiosa desse fato, mas hoje a gente já sabe que isso é física quântica, né? Então, assim, quem tem, está se sentindo mal, cara, vai no hospital, vai visitar os doentes, vai numa feira, vai coletar alimento estragado, vai fazer qualquer outra coisa para entender o valor da vida. Sabe? Eu uso isso quando eu digo assim, para mim, os momentos mais difíceis da minha vida, eu perguntava-me o seguinte, sabe? Quantas milhares de pessoas querem estar no meu lugar? Uhum. Então, para aquele que está triste agora, por qualquer motivo, perdeu alguma coisa, pergunte-se quantos queriam estar no seu lugar. Se você não encontrar a resposta, vá lá no Laureano. Laureano, para quem não conhece, João Pessoa, é o Hospital de Câncer. Exatamente. Naquela área infantil. Aí você vai ver que a sua vida tem muita coisa boa. Zé Carneiro, estamos aqui há quase uma hora já, ou mais de uma hora, não sei exatamente. Papo bom, passa rápido, mas eu quero te fazer uma pergunta final, tá certo? E aí você já pode até emendar aí com suas considerações finais, mas é o seguinte, o que você sabe hoje que se soubesse há 20 anos atrás teria te ajudado na tua trajetória? O que você fez que tirou aprendizados, cara, mas que faria diferente? O que você diz para os jovens empreendedores, aquele que está começando um negócio, ou aquele que está hoje com o negócio passando por algumas dificuldades de gestão? Você com essa sua experiência de estar gerindo junto com sua família um grupo, tá certo? Não é tarefa fácil. Quantos funcionários é o todo? 250. 250 funcionários. Mais de 250 funcionários. Aí quando você pega isso aí e multiplica por 3, 4 na família, são responsáveis direto, por mais de 1.000 pessoas. Diretamente, é verdade. Então, assim, o que você diria para essa galera? Josué, eu faço parte, eu e meus irmãos, nós fazemos parte de uma Paraíba que saiu para o mundo, né? E quando nós começamos, há 30 anos atrás, J. Carneiro esse ano completa 29 anos, a Paraíba era muito pequenininha perante o mercado. Isso me incomodava muito e me limitou muito, né? Graças a Deus, hoje, falando de business, de negócios, o mundo não tem mais barreiras, né? Mas o que eu diria para o pequeno empreendedor, para o profissional liberal que está começando hoje, é que se liberte das crenças limitantes. Eu estou falando da minha na época, que era o tamanho da Paraíba, estar localizado na Paraíba, mas se liberte baseado em um aprendizado forte e consistente. Domine mais ainda do que você imagina que domina a sua área de atuação, porque desta maneira o crescimento da sua carreira, do seu trabalho, da sua empresa, ele vai ser tão consistente, que nenhuma, digamos assim, tsunami do universo dos negócios pode derrubar. Não é que eu não tenha feito, mas eu acredito que eu poderia ter feito com mais intensidade e ainda me preparado, ainda melhor do que eu me preparei. Zé, foi uma... Te chama de Zé ou José Carneiro? Não, chama de Zé mesmo. É o nome do teu avô, no caso, é isso? Todo mundo me chama de Zé Carneiro. Quem me chama de José Carneiro era a mamãe quando chamava para brigar. Né? Aí chamava pelo nome completo. José Carneiro de Carvalho Neto, eu sabia que eu estava morto. Rapaz, é a mesma coisa. Essa galera do interior, sabe? Essa cidade pequena, é a mesma educação. É o mesmo, né? O mesmo formato. Quando chama pelo nome completo, quando diz Josué Gomes da Silva, e lá em casa papai não batia na gente. O único que apanhou fui eu, dos 9 irmãos, tá? Certo. Ele dizia, não vá pro rio tomar banho, que a água é quente. Aí eu a gente me dava um pitu, né? Dava um pitu e ia, né? Aí quando foi ele tava com as cordas me esperando, aí deu uma apanhada de corda, né? Foi o único que apanhou dos 9 filhos. Agora ele fazia assim, vem cá! Aí encostava a mão na cabeça e fazia assim, ó. Aí a mãe dizia, leva ele pro hospital, você vai matá-lo desse jeito. Mas ele tinha, assim, um jeito de bastava olhar, a gente entendia tudo. Para finalizar aqui, né, aí eu tenho uma filha que eu estava argumentando com ela, né,
Aí ela disse assim, foi um negócio do trânsito, porque eu perdi minha carteira, né? E perder a carteira é uma desgraça. Você passa, ruim. você faz uma aula aí, eu tinha tido uma multa, a mãe dela teve outra multa e o meu cunhado teve outra multa que eu tinha um carro no meu nome, né? Então pronto, foi ideal para minha carteira ser caçada. Aí eu fui conversar com ela e eu disse, olha, ela tá vendo, né, papai? De vez em quando você está tendo telefone dirigindo, né? Sabe que não pode, não é isso? Aí eu disse, olha, entenda, as multas não foram todas minhas, tá certo? Não fui eu o culpado sozinho. E às vezes que era pro senhor ter sido multado e não foi que usou. Aí eu disse, tá bom, cala a boca aí, tá vendo? Quando não tem argumento, parte para ignorância. Mas é isso, Zé, foi um papo muito bom. Foi muito bom, José. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Espero que os ouvintes e telespectadores todos possam tirar algum proveito desse nosso papo. E parabéns pela iniciativa, sucesso. Você também é uma pessoa que hoje é referência pela sua capacidade de aglutinação, seu espírito empreendedor, onde você vai sempre soma, você é um grande sinal demais e continue assim, sucesso para você. Tô aprendendo com você, rapaz. Aí você tá muito mais desenrolado aí nessa área e você é uma inspiração pra gente. Isso não sou eu que estou dizendo, a gente escuta isso no mercado. Obrigado. E é muito bom a gente conviver com pessoas desse nível, que a gente sabe que agrega muito para a nossa sociedade. E esse aqui é o grande objetivo desse projeto. Eu, quando fazia MBA, quando eu fiz MBA, eu fiz 3 MBA, e eu pegava o material e juntava os empresários, amigos, para dar aula para eles, antes da prova. Aí eu aprendia mais do que quando você ensina, você aprende muito mais. É verdade. Daqui a pouco vamos conversar com a professora Érica, né? Me parece que ela está chegando por ali já, não é isso? Acho que sim. Que aqui se grava 2 para ser produtivo num dia só, né? E o que acontece? É engraçado é que depois eu fecho um contrato com a Energisa e eu fui fazer os workshops, fiz 52 workshops, né? E eu já sabia fazer os workshops porque você prestou para então, as assim, provas do MBA. Aquela coisa, dando que se recebe. É verdade. Conhecimento é algo que você dá e ele se multiplica. É que eu sempre digo, se eu Física der aqui, quântica, José. se eu te der aqui esse iPad, eu fico sem ele. Mas se eu te der uma ideia, você me der uma ideia, cada um sai com 2, então se multiplica. Então, esse é o objetivo. E aqui eu tenho encontrado nesse podcast a oportunidade de compartilhar tanto um pouco do que eu vivi, tá certo? Na minha vida acadêmica e prática, como também trazer de pessoas como você, como outros que passaram por aqui. Já estamos no 5º episódio. Sucesso. Quem estiver pegando esse episódio aqui pode entrar, que eu digo que é uma viagem de trem, já que você falou do trem. E cada estação que a gente passa aqui é um aprendizado, é um conhecimento. Você volta lá, assiste os outros episódios e com certeza você vai sair com alguns aprendizados, alguns estalos, como nós já falamos aqui. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui, pessoal. E espero que realmente tenha contribuído com a empresa de vocês, com a vida profissional de vocês. Com esses exemplos que nós trouxemos, que com certeza são de pessoas que já fizeram e fazem as coisas acontecerem. Muito obrigado aí a todos.